Olá, eu sou o Vitor Camacho, estrategista de investimentos do Itaú, e este é o resumo semanal do Radar do Mercado, nesta sexta-feira, 19 de junho de 2026. Esta semana foi marcada por importantes decisões de política monetária ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, a reunião do Federal Reserve era particularmente aguardada, não apenas pelo atual contexto de inflação pressionada e incerteza elevada, ou pelo fato de um novo presidente estar assumindo o comando da autoridade monetária, mas também porque este presidente vinha sinalizando disposição a promover ajustes relevantes tanto no arcabouço quanto na comunicação do Banco Central, e a reunião não frustrou essas expectativas com mudanças relevantes no comunicado da decisão, nas projeções feitas pela autoridade e anúncios feitos na coletiva de imprensa. Apesar do Fed ter mantido a taxa de juros no intervalo de 3,5% a 3,75% ao ano, o comunicado foi totalmente reformado. Houve redução relevante do conteúdo, ainda que a mensagem central não tenha divergido das expectativas. Nas projeções, o destaque ficou com as revisões altistas na inflação, com o núcleo não retornando à meta no horizonte relevante e, por consequência, nos juros. Se até a reunião anterior a mediana das expectativas para juros indicava um corte neste ano, agora ela passa a indicar uma alta, esperada por 9 dos 18 participantes que enviaram projeções. Na coletiva de imprensa após a reunião, Warsh destacou a elevada incerteza em torno do cenário e a limitação das projeções como guia, mas o destaque ficou com o anúncio de grupos de trabalho para revisar comunicação, balanço, dados, produtividade e emprego, além do arcabouço de inflação da autoridade monetária. A reação de mercado foi de abertura das curvas de juros, refletindo a percepção de postura mais restritiva. Aqui no Brasil, o Copom também se reuniu essa semana e decidiu reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,25% ao ano, em linha com as expectativas e mantendo o processo gradual de flexibilização da política monetária. A comunicação trouxe um tom mais brando, combinando indicação de continuidade do ciclo com reforço da necessidade de serenidade e cautela. O Copom reconheceu a deterioração do quadro inflacionário, destacando a aceleração da atividade econômica, com maior contribuição de setores cíclicos e avanço da inflação cheia e das medidas subjacentes, que superaram o limite superior da meta. As projeções também pioraram, a estimativa para o quarto trimestre de 2027 subiu, enquanto as expectativas do Focus para 2026 e 2027 avançaram, refletindo maior dificuldade no processo de convergência inflacionária. O comitê ainda adicionou novos riscos de alta, incluindo fatores climáticos e estímulos à demanda agregada. Apesar desse cenário mais desafiador, a autoridade monetária indicou que diferentes trajetórias para a taxa de juros ainda levam à convergência da inflação à meta, agora no horizonte do início de 2028, o que sugere maior flexibilidade na condução da política. A leitura do comunicado é de que permanece algum espaço residual para cortes adicionais, mas a continuidade do ciclo dependerá da evolução do cenário macroeconômico e da estabilização das expectativas. Na próxima semana, teremos a divulgação da ata do Copom, na terça-feira, e do relatório de política monetária, na quinta, para entendermos melhor o racional da autoridade monetária. Entre as demais economias, maior notoriedade para o Banco Central do Japão, que subiu a taxa de juros para 1% e indicou continuidade de normalização gradual à frente. Para outras autoridades, prevaleceu uma postura ainda cautelosa, com o Banco da Inglaterra e o Banco da Austrália mantendo juros estáveis, mas com viés atento à persistência inflacionária. Em conjunto, o ambiente global ainda sugere condições monetárias restritivas por um período prolongado, com eventuais ajustes dependendo da evolução da inflação e da atividade. Saindo da política monetária e indo para as questões geopolíticas, a semana também foi marcada por alívio adicional nos mercados de petróleo, em meio à assinatura do Memorando de Entendimento entre Estados Unidos e Irã a respeito do conflito no Oriente Médio. O documento, dentre outros temas, estabelece a reabertura do Estreito de Hormuz, o alívio de restrições financeiras ao Irã e expectativas para o programa nuclear iraniano, alvo de negociações futuras. Nos próximos dias, o foco deve se concentrar no ritmo de retomada do tráfego pelo Estreito, com alguma recuperação já aparecendo nos dados. Ao mesmo tempo, houve cancelamento da primeira rodada de tratativas entre Estados Unidos e Irã sobre a aplicação do memorando, que aconteceria hoje na Suíça, após ataques envolvendo Israel e Hezbollah. Na parte de atividade, aqui no Brasil, o IBGE divulgou na terça-feira a pesquisa mensal de comércio de abril, fechando os dados de atividade compilados pelo Instituto para o mês. Em abril,
As vendas do varejo restrito registraram queda de 1,5% em relação ao mês anterior, enquanto o varejo ampliado, que inclui itens como veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacarejo, registrou queda de 0,7% no mesmo comparativo. A leitura foi mais fraca do que o esperado e com recuo relativamente disseminado entre os setores. Junto às leituras de indústria e serviços divulgadas anteriormente, o conjunto de dados de abril sugere uma atividade econômica ainda resiliente no Brasil, consistente com um crescimento ao redor de 2% ano contra ano, mas sem aceleração disseminada. Segundo o relatório Focus, os analistas continuam revisando suas projeções para o PIB de 2026 para cima, em linha com a nossa visão de um crescimento mais robusto para o ano. Já na China, dados de atividade de maio reforçaram a dinâmica de crescimento em K, com desaceleração da demanda doméstica contrastando com a resiliência do setor externo. A produção industrial avançou 4,5% ano contra ano, sustentada pelo ciclo de tecnologia e inteligência artificial, enquanto a produção de veículos elétricos também manteve forte expansão. Em contrapartida, as vendas no varejo voltaram a recuar, com desempenho pior que o esperado. Em resumo, após a surpresa positiva do PIB no primeiro trimestre, os dados recentes da China apontam para a moderação do crescimento no segundo trimestre, com estímulos ainda focados em setores específicos, como tecnologia e serviços. Por hoje, é isso. Voltamos na segunda-feira com uma nova edição do Radar do Mercado sobre o Relatório Focus. Até lá. Bom final de semana.